Olá! Uma vez mais encontramos-nos para mais um PHCTV. Hoje vamos falar sobre tabelas de preços de clientes, sobre a possibilidade de definirmos tabelas de preço sem recorrermos a dossiês internos. Esta funcionalidade pertence ao módulo de gestão e está disponível em todas as linhas do software PHC. No entanto, é uma novidade da versão 2008. Qual é o nosso principal objetivo? O nosso principal objetivo é ajudá-lo a utilizar esta funcionalidade, transmitir todos os dados necessários para a sua configuração. Vamos definir tabelas de preços, verificar as respectivas configurações, a sobreposição de tabelas para o mesmo artigo, inclusive prioridades que nós podemos definir nas tabelas, duas tabelas com o mesmo artigo, qual delas vai prevalecer, as respectivas diferenças entre utilizarmos as tabelas de preço e utilizarmos os dossiês internos de preços por cliente, que é uma funcionalidade que o utilizador já conhece. Vamos começar por definir que tipos de tabelas de preço podemos utilizar. Por preço fixo, uma percentagem sobre outra tabela ou uma margem sobre um preço. No entanto, é importante ter presente que, para trabalhar com tabelas de preço, em primeiro lugar, terá que ativar um parâmetro. Nos parâmetros de clientes, existe um parâmetro que menciona: utiliza tabelas de preço em vez da tabela de artigos? Este parâmetro deve estar ativo para poder acompanhar este workshop. A partir do momento que tenha o parâmetro ativo, os valores que vão surgir nos documentos de faturação serão os valores das tabelas de preço, visto que os valores que já estão definidos na tabela de artigos serão ignorados. Vamos verificar os dados que nos foram transmitidos no software PHC. Vamos aceder ao menu Sistema Parâmetros. Vamos fazer a pesquisa por parâmetros que contenham a palavra tabelas e cá está. Em parâmetros de clientes aparece-nos a opção: utiliza a tabela de preços em vez da tabela de artigos? Este parâmetro é lógico e, se verificarmos, está ativo. Saímos deste ecrã, regressamos ao menu Gestão e no menu Gestão, na opção Gestão de Clientes. Temos o nosso cliente, a Casinha da Música, que é o cliente que vamos trabalhar durante este PHCTV e que tem mais um campo diferente daquele que já conhecemos, ou seja, código da tabela de preços, em que poderão surgir todos os códigos das várias tabelas que tivermos. Podemos minimizar e a seguir vamos ao menu Gestão, Gestão de Estoques. Temos também um artigo com a referência V001, que é viola toeira, que tem um preço de venda de 522 euros. Neste PHCTV, basicamente, vamos trabalhar com este cliente, este artigo e as respectivas tabelas de preço que estão no menu Gestão, outras opções de estoque e tabelas de preço. Temos então a descrição viola com preço fixo, a data de validade de 1 de agosto a 30 de setembro, não tem prioridades, a tabela está ativa, codificada como 001 e contém neste momento apenas uma referência, mas poderá ser um conjunto de referências. Que tipo de tabelas podemos criar? Preço fixo, percentagem sobre outra tabela ou margem sobre um preço. Iremos depois verificar exemplos de cada uma destas situações. Neste momento, o que nos interessa é o preço fixo, ou seja, o artigo desta tabela tem um valor fixo de 420 euros. Por sua vez, na ficha de artigos o valor era 522 euros. Vamos ao menu Gestão e Faturação a Clientes. Novo registro. Quem é o nosso cliente? A Casinha da Música. Que referência vamos vender-lhe? A referência V001. Cá está o preço de venda a 420 euros. Vamos gravar. De seguida, vamos regressar à tabela de preços e vamos criar uma segunda tabela, neste caso com o mesmo código, e também para o mesmo artigo. Vamos inclusive duplicar, viola com preço fixo, no entanto vai haver uma diferença. Esta tabela de preço vai estar em vigor apenas de 27/8 a 30/8. E vamos também nas datas definir de 27 de agosto a 30 de agosto. Mantemos prioridade 0 e vamos gravar. Vamos alterar o preço para 400 euros, mantemos a prioridade 0 e gravamos. Passo seguinte, vamos novamente faturar o nosso cliente. Faturação a clientes, novo registro. Quem é o cliente? É a Casinha da Música e qual a referência. Qual foi o valor que nos foi atribuído? O valor de 400 euros, ou seja, foi-nos atribuída a segunda tabela. Vamos gravar. Após gravarmos, vamos regressar à tabela de preços e observar os 5 últimos registros. O que é que verificamos nesta situação? A tabela de preços que prevaleceu foi aquela que terminava em primeiro lugar,
ou seja, a tabela que findava a 30 de agosto. E neste momento não estamos a falar ainda em prioridades, apenas na data de validade. É lógico que para um período tão curto, poderíamos sempre dizer que para isso não necessitávamos tabelas de preço. Poderíamos optar por promoções. Mas esta situação é totalmente diferente. Nós estamos a definir tabelas de preços para clientes específicas, que até podem, por exemplo, ser trimestrais, semestrais, conforme o cliente desejar. Mantendo estas duas tabelas que nós já temos para o mesmo artigo, ou seja, uma que termina a 30 de setembro, outra que vai terminar a 30 de agosto, vamos duplicar este registro e vamos mencionar que queremos uma outra tabela que termina a 30 de outubro. E na data vamos definir então que o término é a 30 de outubro. O valor vai ser de 300 euros. Se nós gravarmos, se acedêssemos novamente à faturação a clientes, novo registro e escolhêssemos a casinha da música, com a referência que estamos a trabalhar, o que é que verificamos? Mantinha-se o valor de 400 euros. Isto para justificar o que vimos já no exemplo anterior. Vamos cancelar, regressar à tabela de preços e vamos mencionar que esta tabela tem a prioridade 1, ou seja, irá prevalecer sobre as outras, visto que a prioridade 1 é superior à prioridade 0. Fechamos a tabela, o preço mantém-se de 300 euros, regressamos à faturação, novo registro, a casinha da música, qual a referência, o nosso artigo, a viola toeira, quantidade 1 e cá está o preço de 300 euros. Para concluir, a terceira tabela, que terminava a 30 de outubro, ou seja, o prazo é superior, como tem um grau de prioridade mais elevado, vai se sobrepor às outras tabelas que tínhamos disponíveis. Gravamos o documento, vamos fazer um duplo clique na referência do artigo e um duplo clique no estoque atual. E temos então a venda do nosso artigo a 420 euros, 400 euros e 300 euros. Vamos cancelar, fechar os ecrãs e avançar. Vamos regressar ao menu Gestão, outras opções de estoque e tabelas de preço. Já criei previamente uma quarta tabela, em que a data de validade mantém-se de 27 de agosto até 30 de 11. Ou seja, a tabela anterior terminava a 30 de outubro, a 30 do 10, e tinha uma prioridade de 1. O que é que acontece? Tendo o utilizador uma tabela que termina a 30 do 11, se neste momento fôssemos lançar uma fatura, iria prevalecer a tabela que termina em primeiro lugar. Então temos esta tabela que realmente termina a 30 do 11, mas vamos lhe atribuir que a prioridade é 2, sendo esta uma prioridade superior à tabela anterior, que termina a 30 de outubro, mas o grau de prioridade é 1. Vamos sair do ecrã, menu Gestão, Faturação a clientes, novo registro, o mesmo cliente, que é a casinha da música, qual a referência, a viola toeira, e cá está. A tabela de preço associada foi a última que configuramos com grau de prioridade 2, independentemente de ser aquela que tem um prazo mais alargado. Vamos verificar outras parametrizações. No exemplo seguinte, vamos verificar a percentagem sobre outra tabela. Ou seja, eu na tabela que vou criar, simplesmente vou mencionar que quero que ao faturar seja associado o valor referente a uma referência que existe numa outra tabela. Vamos verificar a informação no software PHC. Uma vez mais, vamos aceder ao menu Gestão, outras opções de estoque e tabelas de preço. Neste momento, eu já configurei uma tabela que se mantém com o mesmo código, 001, está ligada à ficha do cliente, defini uma prioridade 4 e mencionei o quê? Uma referência, que é o amplificador, e uma vez mais, a nossa referência V001, a viola toeira, em que menciono que o tipo de preço é uma percentagem sobre outra tabela. Sobre que tabela? Vim escolher a respectiva tabela e mencionei que era a viola com uma percentagem e gravei o registro. Neste momento, vou sair então deste ecrã, vou ao menu Gestão, uma vez mais, Faturação a cliente, novo registro. O cliente é a casinha da música, qual a respectiva referência, e a referência é V001, e cá está novamente o valor dos 365,40 €. Vamos gravar o documento.
De seguida, vamos continuar a trabalhar com tabelas de preço. No entanto, vamos verificar a configuração e o funcionamento das tabelas de preço do tipo margem sobre um preço. Vamos manter-nos a trabalhar com o mesmo cliente e também com o mesmo artigo. Regressando às tabelas de preço, vamos duplicar este registro. Vamos definir que é viola com percentagem, mantemos a referência e será a margem sobre um preço. Qual a margem? A margem será de 30% sobre o preço de venda 1. Vamos definir também que esta tabela tem uma prioridade 3. Isto porquê? Visto que a tabela anterior tinha a prioridade 2, independentemente do intervalo mais curto, se mantivéssemos esta tabela de preços com a prioridade 0, então nunca iria prevalecer. Vamos gravar, gravamos o registro. Antes de avançarmos, vamos só à gestão de estoque, verificar qual era o preço da referência V001, 522 euros. Vamos minimizar, podemos minimizar também a tabela de preços, menu gestão, faturação a clientes, novo registro, o nosso cliente é a casinha da música e a referência que é V001. Qual o valor que foi atribuído? O valor de 365,40 euros. Gravamos o documento, vamos ao menu Sistema, Calculadora, o valor do artigo era de 522, ou seja, 522 euros menos 30%, que estava atribuído à tabela de preços, então o preço de venda é 365,40 euros. Vamos só confirmar se a informação está correta no documento de faturação. Vamos avançar. Após termos verificado as várias configurações de tabelas de preço, vamos verificar qual é o funcionamento do software quando temos uma tabela de preços e um dossiê interno de preços por cliente para o mesmo artigo. Se o parâmetro estiver ativo, irá sempre prevalecer a tabela de preços. Caso não tenhamos o parâmetro de tabelas de preço disponível, então o que irá prevalecer será o dossiê interno de preços por cliente. Vamos verificar esta informação no software. Vamos regressar à menu Gestão, outras opções de estoque e tabelas de preço. Já criei previamente uma tabela em que menciono que para o artigo amplificador, que tem a referência AMPL01V, até dia 30 de outubro vai ser comercializado a um preço fixo de 700 euros para todos os clientes que tenham a tabela com o código 001. Também parametrizei no menu Gestão, Dossiês Internos, um dossiê interno de preços por cliente, em que menciono que o cliente é a casinha da música, para o artigo amplificador com uma potência de 300 watts, com a referência AMPL01V, o preço de comercialização é de 775 euros. Por curiosidade, para parametrizar este tipo de dossiê, se fizer um clique do lado direito, acede à parametrização do dossiê e no separador Outras configurações menciona que é um dossiê de preços por cliente. Depois, como é lógico, poderá associar as várias parametrizações que quiser. Vamos então minimizar. O que é que nós sabemos? Sabemos que o artigo é comercializado a 850 euros, temos um dossiê interno em que lhe atribuímos um valor de 750 euros e uma tabela de preços com um valor de 700 euros. Regressamos à menu Gestão, Faturação ao cliente, novo registro, continuamos a escolher o nosso cliente, a casinha da música, e vamos associar a referência AMPL01V e o preço que é atribuído é de 700 euros. Vamos gravar, saímos do ecrã, acedemos ao menu Sistema, Parâmetros. Em parâmetros de clientes, como nós sabemos, temos um parâmetro que diz utiliza tabelas de preço em vez de tabelas de clientes. Vamos desativar esta funcionalidade. Vamos regressar ao menu Gestão, Faturação a clientes, novo registro, o mesmo cliente, que é a casinha da música, e vamos associar a respectiva referência, AMPL01V. Qual o valor que foi atribuído? Os 775 euros, provenientes do dossiê interno. Então, quais são as principais vantagens para o utilizador em trabalhar com as tabelas de preço? Em primeiro lugar, a possibilidade de associar uma tabela de preços a vários clientes.
Depois, a possibilidade de definir tabelas de preço mensais, trimestrais, semestrais ou anuais. E também a possibilidade de definir prioridades para as várias tabelas de preço. Já para não falarmos na possibilidade da ligação das tabelas de preço através de referências, em que temos uma tabela e podemos ir buscar um valor referente a uma referência que está em outra tabela. E quais as diferenças entre as tabelas de preço e os dossiês internos, visto que também verificamos qual a funcionalidade de cada uma destas opções. As tabelas de preço permitem-nos ter uma maior flexibilidade a nível da gestão de preços e de parametrizações. Porquê? Porque podemos ter várias tabelas para o mesmo cliente, porque podemos ter duas tabelas com a mesma duração ou com durações diferentes e basta atribuirmos uma prioridade superior e então é automaticamente essa segunda tabela com uma outra prioridade que vai entrar em vigor, porque podemos também fazer uma gestão entre datas, funcionalidades estas que não estão disponíveis a nível de dossiês internos. Eu terei que configurar um dossiê de tabelas por preço, mas não tenho a possibilidade de configurar um dossiê e mencionar que este só vai estar em vigor a partir de dezembro ou a partir de janeiro. A partir do momento que parametrizei o dossiê, este está disponível para ser utilizado. A nível de manutenção, enquanto que nós temos que configurar um dossiê interno para cada cliente, com as tabelas de preço, podemos configurar uma tabela de preço e associá-la a vários clientes. Se quiser criar uma nova tabela de preços, posso simplesmente duplicá-la e alterar a data ou alterar a prioridade ou a referência do artigo, enquanto que para os dossiês internos terei que criar um novo dossiê e terei que ter sempre um dossiê interno por cliente. E neste aspecto, o utilizador terá sempre um trabalho de manutenção maior em dossiês internos do que nas tabelas de preço. No entanto, são duas funcionalidades diferentes que se poderão adequar também a situações específicas. Nós não temos tabelas de preço por fornecedor, mas temos dossiês internos de preços por fornecedor. Cabe-lhe a si analisar com qual destas funcionalidades é que vai querer trabalhar, se com as tabelas de preço ou se com os dossiês internos. Ambas são úteis e estão disponíveis no software. E desta forma vamos despedir-nos. Esperamos encontrá-lo em breve a visualizar um outro PHCTV e, no entanto, queremos alertá-lo para o seguinte: não se esqueça de subscrever a nossa e-direto. Através desta newsletter pode sempre receber informação sobre dicas, truques e novidades que existem no software PHC. Até breve!